Olá, companheiras e companheiros. Respira fundo, ajeita tua cadeira, prepara o café ou o rum haitiano, porque tá começando o podcast Haiti Presente, edição especial da campanha de financiamento da Brigada de Solidariedade que parte para o Haiti no fim deste mês. Porque o mundo vira as costas ao Haiti, nós não. Este podcast é realizado por Diálogos do Sul Global, Centro de Estudos Barão de Itararé e Alba Movimentos, e é gerado por inteligência artificial a partir dos artigos e relatórios selecionados pela jornalista Vanessa Martina Silva. Quer garantir que essa missão aconteça? Contribua com qualquer valor via Pix, pix@dialogosdosul.com.br. Quer saber mais? Acesse o Instagram da Diálogos do Sul Global. Então, bora entender o que está acontecendo no Haiti. Para a gente começar a análise de hoje, que se baseia na pesquisa da Vanessa Martina Silva, a gente tem que olhar para trás, né? Lá para o terremoto de 2010. Exato. E um ponto assim bem importante que a pesquisa levanta é que aquela ajuda internacional toda, bilhões de dólares que chegaram depois do terremoto, Uma fortuna, né? sim. Mas o curioso é que isso não fortaleceu o Estado haitiano. Pelo contrário, boa parte foi via ONGs e entidades de fora, sabe? Contornando as instituições locais. E como a gente vê isso na prática? Olha, um exemplo claro é a Polícia Nacional. Era para ter uns 11 mil agentes, um plano da ONU. Hoje tem menos de 10 mil. E pior, muitos sem equipamento básico. Tipo, Tipo colete, munição suficiente. É bem precário. e essa fraqueza do Estado, imagino, abriu espaço para instabilidade política, né? Total. Foi uma coisa levando a outra, e o ápice, claro, foi o assassinato do presidente Jovenel Moïse em 2021. Um caso que, aliás, a pesquisa aponta que segue sem julgamento. Pois é, e essa impunidade gera uma desconfiança enorme, né? Corrói tudo. Nesse vácuo de poder, quem apareceu? O Ariel Henry. Apoiado pelo tal do Core Group, né? Isso, aquele grupo de diplomatas, organismos internacionais. Ele entrou como interino, prometeu eleições, mas foi adiando. E a crise de legitimidade só aumentou. Exatamente. Um cenário de poder super contestado, instituições muito fracas. E quem preencheu esse vácuo deixado pelo Estado? Então, aí entram as gangues armadas. Os números que a pesquisa traz são, assim, assustadores. Quais são? Mais de 200 facções. E controlando, tipo, 85% da capital, Porto Príncipe. É muita coisa. 85%? Nossa. E não é só controle de território, sabe? Elas passaram a funcionar quase como um governo paralelo. Cobram taxas para deixar passar combustível, comida. Virou um negócio organizado, então. Muito. E teve aquele pico de violência, né, entre fevereiro e março de 2025, a tal ofensiva Vivenção. Viver juntos? Que irônico. Pois é, atacaram porto, aeroporto, delegacias, até invadiram presídios e soltaram quase 4 mil detentos. Uma demonstração de força total. E a população no meio disso tudo? Como reagiu? A pesquisa fala das brigadas Boa Calé. Sim, as brigadas de autodefesa. É uma situação muito delicada. Uma faca de dois gumes mesmo. Por quê? Porque, por um lado, é a comunidade tentando se proteger, né? No desespero. Mas, por outro, existe um medo real, que a pesquisa captou ouvindo os moradores. Medo de quê? Medo de que essas próprias brigadas virem outra fonte de violência, de extorsão. Tem gente falando, a pressão desses brigadeiros desestabiliza, pode matar inocente. É um dilema terrível. E o custo humano de toda essa confusão? Os números são enormes, né? Deslocados internos. São 1,3 milhão de deslocados internos. E a fome? A fome também. Atinge 40% da população em nível severo, quase metade do país. E soma isso a saúde entrando em colapso. Como sim? Na capital, a pesquisa mostra, 6 em cada 10 hospitais estão fechados ou funcionando com o mínimo. Por causa da insegurança, falta de tudo. Diante disso, teve a resposta internacional, a missão multinacional lá do Quênia, aprovada pela ONU. Isso está funcionando? Olha, na prática, tem sido bem complicado. A implementação é lenta. Até junho de 2025, tinham chegado só uns 640 policiais quenianos, muito menos do que o prometido. E o dinheiro? O financiamento internacional? Então, essa é outra questão.
A maior parte, uns 82% do que foi prometido por outros países, ainda não chegou. Está retido. E o pessoal de lá, como vê isso? Como muito ceticismo, a pesquisa cita uma enfermeira, Marie Flor, que disse algo tipo: para que serve polícia estrangeira se a gente não tem nem arroz nem remédio? E os próprios quenianos se sentem meio isolados na linha de frente. E as armas que abastecem as gangues, de onde vêm? A pesquisa indica que uma parte importante foi rastreada até portos nos Estados Unidos, Flórida, Texas. Sério? Sim. E entram no Haiti principalmente pela fronteira com a República Dominicana. É um fluxo que alimenta essa violência toda. Mas apesar desse cenário todo caótico, a pesquisa também mostra a resistência, né? A população se organiza. Sem dúvida. Tem muitas iniciativas de base acontecendo, coletivos de mulheres, associações de camponeses reativando cozinhas comunitárias para lidar com a fome, sabe? Que importante isso. Muito. E tem a persistência da luta por transparência. Lembra da campanha Cotkoplela? Onde está o dinheiro? Sobre o Petrocaribe, né? Exato, exigindo a auditoria dos fundos daquele acordo, que teve muita denúncia de corrupção. Para muita gente lá, uma intervenção de fora que não mexa nessas causas profundas é só uma intervenção por procuração, não resolve de verdade. Fica claro, então, como tudo está interligado. A crise institucional, a de segurança, a humanitária. E uma resposta internacional que patina. É muito complexo. E a análise deixa a gente com essa pergunta no ar, né? Como é que se concilia a urgência da segurança, que a população precisa para ontem, com uma solução que respeite a soberania do Haiti e que ataque as raízes do problema? A corrupção, a impunidade. Um desafio enorme. Gigantesco. É a questão central que fica. E assim a gente fecha mais um episódio especial do podcast Haiti Presente. Se esse conteúdo fez sentido para quem nos ouve, compartilha, comenta e, mais do que tudo, fortalece a luta haitiana por soberania, dignidade e memória viva, fazendo um pix para pix@dialogosdosul.com.br. Lembra que toda segunda e quarta-feira do mês, às 18 horas, tem programa completo sobre o Haiti na TV Diálogos do Sul Global no YouTube. Já temos vários episódios gravados esperando. Realização: Diálogos do Sul Global, Centro de Estudos Barão de Taaré e Alba Movimentos.